Você não está lutando contra o seu marido, você está lutando no plano errado. Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até aqui, provavelmente você está vivendo algo que ninguém vê. Por fora, talvez a sua vida esteja organizada, seja admirável, mas dentro da sua casa existem conflitos, brigas, discussões, talvez um peso, um silêncio, uma dor que você não sabe como resolver. E deixa eu te dizer uma coisa importante logo de início. Esse canal foi criado para cumprir um objetivo muito claro: te mostrar como restaurar o seu casamento e a sua família sem você precisar passar pelo que eu passei. Porque eu atravessei uma ponte que hoje eu sei que eu não precisaria ter atravessado. Eu tomei a decisão do divórcio, sem clareza, sem orientação e sem discernimento espiritual. E hoje eu vivo as consequências disso, inclusive na vida da minha filha, que não deveria ter que carregar o peso da separação dos pais. Talvez você esteja até pensando, mas Grazi, será que o meu casamento tem solução? Ou será que a melhor opção é mesmo eu me separar? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu casamento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Grazi. Eu sou uma mulher cristã e hoje eu tenho uma missão muito clara na minha vida: ajudar mulheres como você a não atravessarem a ponte do divórcio e a restaurarem a sua família através da palavra. E o tema da nossa aula inaugural é o seguinte: como saber se ainda dá para salvar meu casamento e qual o caminho certo para restaurá-lo sem destruir a minha família? Antes de mais nada, você precisa entender o que realmente significa restaurar um casamento, porque talvez o que você está tentando fazer hoje não tenha nada a ver com restauração. Restaurar um casamento não é fazer de tudo para agradar o outro, não é se anular para manter a paz, e também não é tentar mudar o seu marido, e muito menos fingir que está tudo bem. E olha, também não adianta só orar e esperar que algo aconteça. O maior problema na realidade é que você está tentando resolver um problema espiritual com esforço humano, mudança de comportamento e tentando manter o controle sobre as coisas. Eu posso te falar uma coisa? Isso não funciona. O problema não é o seu casamento, é o padrão invisível que está operando dentro dele. E enquanto você não enxergar isso, nada vai mudar. Mas agora, o que é verdadeiramente restaurar um casamento? Restaurar um casamento significa alinhar a sua vida, as suas palavras, a sua conduta, o seu comportamento à palavra de Deus. É entender o seu papel espiritual dentro da sua casa. É sair da reação emocional e entrar num posicionamento espiritual. Porque deixa eu te falar algo que talvez nunca ninguém tenha te contado. Você não está lutando contra o seu marido, você está lutando no plano errado. E me conta, isso faz sentido para você? Você sente que já tentou de tudo, mas que nada resolve de verdade? Tudo que você consegue é conquistar uma paz temporária, frágil, e você vê os mesmos padrões, os mesmos ciclos, as mesmas discussões se repetindo dia após dia? Pois é, mas saiba que isso tem sim solução, desde que a gente lute contra o inimigo certo e usando as armas certas. Agora deixa eu te mostrar por que isso é tão importante. Quando você entende o caminho certo, você para de se culpar o tempo todo. Você para de explodir e depois se arrepender. Você para de viver nesse ciclo de desgaste que parece não ter fim. E você começa a ter clareza do que fazer. Você passa a agir com direção e com isso você transforma o ambiente da sua casa. Olha só, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Uma vez uma mulher chegou até mim e ela estava completamente perdida. O casamento estava desgastado, não havia respeito dentro de casa, nem do marido em relação a ela, nem dela em relação ao marido. Ela já tinha tentado conversar, eles já tinham feito terapia de casal, ela já tinha orado, jejuado, mas nada mudava na vida dessa família. Foi então que ela entendeu o que é o desalinhamento espiritual e ela mudou o seu posicionamento. Desde então, o ambiente da casa começou a mudar.
E só depois é que o comportamento do marido dela também começou a mudar. O que você precisa entender é que muitas das guerras que a gente luta no ambiente errado e da forma errada. O que eu quero te mostrar é que muitos dos conflitos que nós enfrentamos aqui no plano material, eles na realidade têm uma origem espiritual. Você percebe alguns padrões se repetindo na família do seu marido? Ou talvez na sua família? Divórcios, brigas, discussões, conflitos. Tudo isso pode ser um sinal, sim, de que existe uma herança que vem sendo carregada através de gerações. E pasme, isso tem solução, desde que você receba o direcionamento correto. Quando essa mulher passou por um processo de libertação das heranças, de renúncia de tudo aquilo que estava aprisionando aquela família, quando ela se posicionou no mundo espiritual com autoridade, não aceitando mais viver uma vida medíocre, escassa, sem amor, aceitando apenas migalhas do marido, quando ela entendeu que o inimigo não era o seu marido e que na realidade ela não tinha que brigar e guerrear contra o marido, mas sim contra o verdadeiro inimigo, aquele que só vem para roubar, matar e destruir e tirar a paz da casa dela. Aí sim, quando ela compreendeu que na verdade o marido era o seu aliado e que ela deveria lutar contra o verdadeiro inimigo, aí as coisas começaram a mudar. O clima mudou, a atmosfera mudou, as atitudes do marido foram mudando aos poucos. Depois que ela limpou o terreno, depois que ela fechou as portas da casa dela para que aquelas influências que estavam dominando tanto o comportamento dela quanto dele pudessem ser eliminadas. Mas talvez você diga, Grazi, mas para mim agora é tarde demais. Não, nunca é tarde demais, porque uma outra pessoa também estava separada há alguns anos, mas ela estava sem direção, entrando em relacionamentos que não eram dignos. A vida emocional dela estava destruída. Mas quando ela aprendeu a aplicar a palavra corretamente nas suas atitudes, ela não só se reergueu, ela reconstruiu a vida dela inteira. Imagina passar pela dor do divórcio e ainda perder a guarda dos filhos. E ao mesmo tempo, ela perdeu o emprego. Era um turbilhão de emoções. Ela não tinha mais motivação para viver. E talvez você esteja enfrentando uma situação parecida. Você já não vê mais sentido, você já não tem mais forças para continuar. Mas eu te digo que essa mulher, sim, ela foi capaz de se reerguer. Ela foi capaz de construir uma nova carreira. Ela foi promovida em apenas 11 meses. Foi algo impressionante. E sim, através do estudo da palavra, ela pôde se recompor, se reerguer e começar uma nova vida, mesmo depois da separação. Agora talvez você esteja pensando, mas o meu caso é diferente, Grazi. O meu marido não quer mais. Grazi, eu já tentei de tudo. Pois saiba que eu também já pensei assim. E deixa eu te falar uma coisa com muita verdade. Eu me separei achando que não tinha mais solução. E hoje eu sei que não era falta de tentativa, era falta de direção. Você não precisa tentar mais, você precisa tentar de outro jeito, do jeito certo. Me diz uma coisa, você sente que falta clareza do que fazer no seu casamento? Deixa eu te contar uma verdade que ninguém te revela. E eu vou te mostrar agora o ponto mais importante do que a gente vai falar aqui hoje. Agora avalie. Será que você está agindo dessa forma? Você tenta mudar o outro, você age pela emoção. Você vive em ciclos de explosão, de culpa, de raiva. Você tenta sustentar tudo isso sozinha, sem ajuda. Você vive uma fé que não tem uma aplicação prática na sua vida. Pois saiba que isso só piora o cenário. E sabe por quê? Porque quanto mais você tenta controlar, mais você perde o controle. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu não estou aqui para criticar, não. Pelo contrário, eu estou aqui para te dizer que existe sim uma maneira adequada de lidar com essa situação, por mais difícil que seja, por mais que você não acredite. Deixa eu te mostrar que existe sim uma forma de solucionar esses conflitos. O primeiro passo é você reconhecer que existe essa desordem dentro da sua casa.
O segundo é entender que talvez a raiz seja espiritual e não só comportamental. Mas e o que eu tenho que fazer para resolver isso? Você precisa alinhar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito à palavra de Deus. Fazendo isso, você começa a mudar o seu posicionamento dentro de casa e você aprende como aplicar a palavra em situações reais do seu dia a dia. Isso sim é o que restaura. Não o casamento, mas a sua identidade. E uma vez que você restaure a sua identidade, a sua essência original, aquilo que Deus te chamou para ser, aí sim o seu casamento é transformado. E sabe por que isso acontece? Porque quando você muda o seu posicionamento, você muda a atmosfera da sua casa. E olha só, hoje eu quero te deixar um passo simples para você começar ainda hoje. E observe como você reage nas situações com o seu marido. Procura observar onde você perde controle e onde você tenta controlar tudo o tempo todo. E você vai se perguntar: isso que eu estou fazendo está alinhado com a palavra ou com a minha emoção? Só de fazer essa análise, você começa a mudar um pouco as coisas. Você acha que isso faz sentido para você? E você acha que consegue aplicar isso ainda hoje? Agora me conta, eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Se essa aula fez sentido para você e você percebe que precisa de direção e não só de mais esforço, eu quero te fazer um convite. Eu abri algumas vagas para uma sessão de acolhimento. Essa é uma conversa individual onde eu vou te ouvir. Eu vou entender o que está acontecendo na sua casa e te mostrar com clareza o que está travando o seu casamento e qual é o caminho para restaurá-lo. O link está aqui embaixo, mas eu já te aviso, são poucas vagas, porque eu faço isso pessoalmente. Mas olha, se você acha que o seu casamento não tem mais solução, se você acredita que já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E também a conhecer o conteúdo que eu posto lá no Instagram. Porque eu posso te garantir, o divórcio não é a solução. O divórcio não resolve problemas. Ele só cria problemas que depois da separação você não vai mais conseguir resolver. Se tem uma mensagem que eu quero propagar e que eu quero deixar para você aqui hoje é: não desista do seu casamento. As coisas podem sim e devem mudar no seu relacionamento. Existe sim esperança para restaurar o seu casamento. Não importa se houve traição, se houve quebra de confiança, se vocês se tornaram dois estranhos coexistindo dentro da mesma casa. Entenda que, à luz da palavra, todo problema pode ser solucionado. O que você precisa não é de um término, mas sim de um novo começo. E eu posso sim te ajudar nessa jornada. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e continua acompanhando os conteúdos que nós vamos publicar aqui, porque eu tenho certeza que você vai restaurar a esperança de recuperar o seu casamento. Olha, eu não diria isso se eu não acreditasse verdadeiramente. Eu creio que esse conteúdo que você vai acompanhar aqui pode ser o que vai salvar a sua família e o seu casamento. E eu te convido a seguir o meu perfil no Instagram. O link também está aqui embaixo. Eu te espero por lá.